Olá, sejam muito bem-vindos ao Paulus Cast. Eu sou a Cleane Santos, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre um grande missionário da igreja, o padre Gabriele Amorth, ele que foi considerado exorcista oficial de Roma. Vamos falar um pouco sobre a sua vida e legado, que são retratados na obra recém-lançada pela Paulus, Padre Gabriele Amorth, a biografia oficial. Para conhecermos um pouco mais sobre a vida do Padre Gabriele e também sobre o que é o exorcismo, nós temos a alegria de receber em nossos estúdios o Frei Darley Zanon. Ele é religioso paulino, jornalista, mestre em Comunicação e Cultura e Tecnologias da Informação pelo Instituto Universitário de Lisboa. Atualmente é diretor editorial da Paulus Editora. Seja muito bem-vindo, Frei. Olá, obrigado, Cleane, obrigado pelo convite, fazer parte dessa apresentação do livro, mas sobretudo desse grande personagem que foi um sacerdote paulino, Padre Amorth. Alguns aspectos que são pouco conhecidos, penso que vai ser interessante falar sobre Padre Amorth. Sim, recebemos também o padre Antônio Alexandre de Oliveira. Ele é padre exorcista da Diocese de Campo Limpo, São Paulo, pároco da paróquia Nossa Senhora da Providência e membro da Associação Internacional de Exorcistas desde 2014. O padre ele fez o curso Exorcismo e Oração de Libertação, ministrado pela Congregação para o Clero e pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos do Vaticano. O padre também teve a oportunidade de conhecer e trocar algumas experiências com o padre Gabriele Amorth. Seja muito bem-vindo. Agradeço muito o convite. Tive a graça, a alegria de conhecer pessoalmente o Padre Amorth. Estive com ele várias vezes na Casa Geral dos Paulinos em Roma. E aprendi muito com ele, sem dúvida alguma. Tive a graça de participar de 2 exorcismos feitos por ele. Então, para mim, é um momento muito especial. Muito obrigada pela sua presença. Recebemos também, vamos conversar com o padre Stefano Stimamilio. Ele é sacerdote paulino, jornalista, licenciado em Teologia do Matrimônio e da Família no Pontifício Instituto João Paulo II, em Roma. Publicou diversos livros, entre eles uma entrevista exclusiva com o padre Gabriele Amorth, intitulado Seremos Julgados pelo Amor, e o exorcista explica o mal e suas armadilhas. Atualmente ele é diretor da revista Família Cristã. Seja muito bem-vindo, padre Stefano. Obrigado, muito obrigado. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, Frei Darley, quem foi o padre Gabriele Amorth e qual a sua importância para a igreja? Então, penso que é difícil definir quem foi Padre Amorth, porque de fato estamos lançando uma biografia, um livro que trata das várias dimensões desse sacerdote paulino. Mas ele é conhecido mundialmente como exorcista, mas antes dessa dimensão penso que tem muitas outras, e o próprio Padre Amorth dizia que mais do que um exorcista ele era um mariólogo. Então essa é uma dimensão talvez que é interessante sublinhar, que era um grande amante, mas um grande estudioso de Nossa Senhora, de Maria. Então depois aprofundaremos mais essa questão, não é? Então ele se definia como um mariólogo. E então ele foi o padre italiano, nascido em 1925, também foi... Naquele período do fascismo, ele foi também um partigiano, né, que era aquele grupo de resistência contra o fascismo, contra o nazismo, lutou também, teve um envolvimento político, estudou direito e depois descobriu a vocação e a vocação paulina. Então ele foi um sacerdote paulino. Essa talvez é uma dimensão pouco conhecida do Padre Amorth, porque ele exerceu o sacerdócio, mas a missão paulina, que é como eu, o padre Stefano, essa dimensão da Paulus, não é? Da evangelização com os meios de comunicação social, por grande parte da sua vida, mais tempo no campo do apostolado, da comunicação, do que como exorcista, apesar de ter mais conhecido como exorcista. Por quase 30 anos ele foi diretor de revista, foi coordenador de institutos ligados à congregação dos paulinos, foi provincial na Itália, então tem toda essa dimensão institucional que ele é reconhecido também como um grande sacerdote também, né, paulino. No aspecto da evangelização com a comunicação.
Também quem conheceu o Padre Amorth mais de perto, talvez o Padre Alexandre, o Padre Stefano pode dizer até mais, era uma pessoa de grande oração, de muito bom humor, gostava de fazer piadas, de fazer trocadilhos, então era uma pessoa de muito bom humor. E no livro destaca bem, sobretudo, essa talvez seja a principal característica de Padre Amorth, era um apóstolo da esperança. Apóstolo da Esperança, tem esse título, porque de fato ele se empenhou totalmente, deu a sua vida para libertar as pessoas do mal, dos efeitos do mal, da possessão, mas não só da possessão, mas tudo aquilo que o mal causa no mundo. Então ele se definia como apóstolo da esperança, né? Dessa luta contra o mal e contra os efeitos do mal no mundo. Ele dedicou a sua vida para tentar ajudar todas as pessoas, né, que ele teve contato, e aqui ele encontrou mais de 40 mil pessoas, dizem que atendeu, né, então, ao longo da sua vida, por mais de 30 anos como exorcista oficial da Diocese de Roma, teve esse apostolado da esperança. Então, se for para resumir, diria que, sobretudo, ele é um sacerdote paulino e um apóstolo da esperança que se dedicou a sua vida como exorcista para combater o mal e o maligno no mundo. Sim, seguindo o que o próprio Jesus ensinou, né? Jesus pediu que desse continuidade a essa missão. Exato. Muito bem, muito bem. Padre Antônio, o que é o exorcismo? E o que a igreja ela explica aos fiéis sobre essa prática? Muito bem, se nós formos ao Catecismo da Igreja Católica, no número 1673, nós encontramos lá uma definição de exorcismo. Essencialmente assim, é subtrair ao poder do demônio, ou seja, expulsar o demônio de uma pessoa, de um objeto, né? Eu incluiria também aqui expulsar o demônio até mesmo de lugares. Também existem exorcismos de lugares, né? O ritual prevê isso, inclusive. Então o exorcismo é isso, é tirar alguém ou alguma coisa das garras de Satanás, né? Do demônio, né? Na verdade, quando falamos de Satanás aqui, abrangemos todos os demônios, né? Que são muitos demônios, né? Há uma hierarquia diabólica no inferno. Então, o exorcismo funciona para isso, para expulsar o demônio, fazer com que a pessoa não seja mais dominada pelo demônio, ou um objeto ou um local seja dominado, né? Seja liberto do demônio. Sim, e o senhor acredita que o mal, né, o livro traz isso também, que muitas vezes as pessoas desacreditam da presença do mal, né? O que o senhor diria sobre isso? Bom, o Catecismo da Igreja Católica é muito claro em afirmar que o demônio existe. Né? Então, Paulo VI mesmo, o grande Papa Paulo VI, falava da existência do demônio. Né? Então, é um ser pervertido, né? Pervertidor, né? Pervertidor, e que vai fazendo o mal no mundo, né? De diversas formas. Né? O modo mais característico do demônio é a tentação. Né? Ele atua muito mais na tentação aos seres humanos, porque ele quer levar o homem ao pecado e à perdição. Sim. Padre Stefano, o senhor nos ouve? Sim. Padre Stefano, de que forma o Padre Gabriele ele ingressou na prática exorcista e por que ele ficou conhecido mundialmente como exorcista do Papa? Diciamo che Dom Gabriele... O Padre Gabriele, no ano 1986, foi encontrar o cardeal Poletti, vigário do Papa para a Diocese de Roma, pois eram bons amigos. E nesse encontro, improvisadamente, o cardeal assina uma carta de nomeação do Padre Amorth como exorcista da Diocese. É preciso recordar que o Padre Gabriele era muito conhecido na Itália pela participação em um grande evento que vem muito bem descrito no livro, que foi a consagração da Itália ao Imaculado Coração de Maria. Ele, juntamente com outro confrade paulino, Padre Lameira, motivou e organizou a consagração com a ajuda do bispo de Bolonha, que apadrinhou a ideia e a levou para a aprovação da Conferência Episcopal Italiana. Iniciou no ano 1958 e a grande peregrinação mariana por toda a Itália se concluiu com a consagração no dia 13 de maio de 1959 na cidade de Catânia, na ilha da Sicília.
Padre Amort era uma pessoa muito conhecida na igreja também por ter participado, em nome do Padre Alberione, fundador dos Paulinos, de alguns encontros para discernir e programar a unificação de 2 jornais da época, um de Bolonha e o outro de Milão, que deram início ao Avvenire, periódico oficial dos bispos da Itália até hoje. Por isso, a nomeação para essa função tão delicada de exorcista, no momento em que os exorcismos não eram vistos com bons olhos, nem fora nem dentro da igreja, foi uma surpresa. Mas Padre Amort teve o grande mérito de tornar mais compreensível esse ministério sacramental, sobretudo pela sua grande capacidade de comunicação. Uma questão importante para precisar é que ele não era o exorcista do Papa, mas exorcista da Diocese de Roma. Todos os exorcistas recebem um mandato do próprio bispo para exercer esse ministério dentro da diocese. Era ligado ao Papa porque o Papa é o bispo de Roma, mas o filme que saiu há pouco erra nesse aspecto, pois Padre Amort foi nomeado pelo vigário do Papa para a diocese de Roma e exercia seu ministério apenas em Roma. Apesar de estar em contato com o Papa, a definição exorcista do Papa não é correta, mas acabou se tornando famosa. E o Padre Gabriele Amort, como ele recebeu esse chamado de estar à frente desse ministério, uma vez que ele mesmo dizia, né, que ele recebeu de bom grado, mas ele ficou surpreso. Como que é algo, o sacerdote exercido de maneira ampla e ser chamado para esse ministério? Como o Padre Gabriele viu essa proposta da época? Ma lui l'ha vissuta con grande sorpresa. Padre Amort recebeu a nomeação com muita surpresa, pois jamais imaginava desenvolver tal ministério. Como o Frei Darley mencionou anteriormente, o Padre Amort era diretor de uma revista mariana intitulada Mãe de Deus e, portanto, trabalhava no campo editorial. Apesar da surpresa, ele recebeu a nomeação com muito entusiasmo. Em primeiro lugar, porque conhecia muito bem o Padre Cândido Amantini, padre passionista, exorcista oficial da diocese até aquele momento, que vivia perto da Escada Santa, e ali exercia o ministério do exorcismo. Padre Cândido foi o seu grande mestre nesse campo de luta contra o mal e o maligno. Era uma relação de pai e filho. É preciso recordar que esse tema não é muito estudado na igreja e nos cursos de teologia. O conhecimento vem da prática, que depois ganha um substrato teológico ao ser aprofundado pelo próprio sacerdote na sua atividade concreta. Frei Darley, o Padre Amort, ele tinha uma grande devoção à Nossa Senhora. Ele dizia estar sempre apegado em suas missões ao manto de Nossa Senhora. Por que essa relação tão estreita com a Santa Mãe de Deus? Então, o Padre Stefano já introduziu um pouco essa temática, porque um dos grandes apostolados, como paulino, do Amort foi ser diretor dessa revista chamada Madre de Deus. Ele foi por mais de 10 anos diretor dessa revista, que é uma revista mariana, né? Que fala de diversos aspectos de Maria, uma revista que fala de espiritualidade, devoção, mas sobretudo de teologia, de mariologia. E o Padre Amort foi um grande defensor Ele difundiu, promoveu as mensagens de Medjugorje, sobretudo, não é? E tentou explicar e apresentar, sobretudo, à Itália, essas aparições que ainda hoje não são oficiais, obviamente estão sobre estudos, mas na época criou até alguns conflitos. E antes disso, ele foi esse grande promotor, que o Padre Stefano disse, da consagração da Itália ao Imaculado Coração de Maria. Então esse foi, digamos, um dos eventos centrais da vida de Dom Amort. No ano de 1958 iniciou o processo, e em 1959 foi essa consagração.
E é interessante porque ele dedicou praticamente todo aquele, mais de um ano, a essa função. Ele teve que contactar todas as dioceses, todos os bispos, fazer contato com o Santuário de Fátima, porque era a imagem peregrina de Fátima, que ia a Roma, a Itália, e depois passou por todas essas principais dioceses, né, eles chamam as cidades principais das regiões, né? Obviamente, todas as dioceses seria praticamente impossível, mas as principais dioceses, essa imagem passou, e o Padre Amor que fez todo esse programa bem complexo, conseguiu um helicóptero para levar a imagem de uma diocese a outra. Então ele se empenhou totalmente para essa consagração da Itália a Imaculado Coração de Maria, não só fazendo o pedido oficial à Conferência Episcopal Italiana, mas depois toda a parte organizativa, né, na prática, na logística dessa consagração, que depois foi feita na cidade de Catânia durante o Congresso Eucarístico de 1959 na Itália. Mas ao longo de toda a vida, o Padre Amor sempre disse que teve uma grande devoção à Nossa Senhora, e era Nossa Senhora que o protegia também, né? Tem alguns momentos, eu não tive essa... digamos, essa experiência de participar de um exorcismo, como o Padre Alexandre, o Padre Stefano, mas tem relatos que dizem que às vezes o demônio dizia, não, essa que está ao seu lado é que te protege, né? Dizendo que Nossa Senhora o acompanhava, o protegia, cobrindo sempre, não só nos momentos de exorcismo, mas ao longo de toda a sua vida. Então tinha uma grande devoção e tinha essa grande proximidade à Nossa Senhora, sobretudo nessa consagração, na direção da revista, mas ele também escreveu alguns livros sobre Nossa Senhora, O Mês de Maria, então tem muita... Além dos artigos na revista, ele escreveu livros sobre Nossa Senhora, mas digamos, o que caracterizava principalmente era a devoção. Era um grande devoto de Nossa Senhora, rezava o rosário para todos os dias, então tinha essa grande proximidade. E esse embate, né, do demônio, onde está Nossa Senhora, ele não se aproxima. Exato. Muito bem, muito bem. Padre Alexandre, de que forma a Igreja avalia se realmente há uma possessão demoníaca? Muito bem. A pessoa ela vai procurar um sacerdote, se ela suspeita que há uma ação diabólica na vida dela, e o sacerdote vai ter uma entrevista com ela. Ele vai conversar com ela, verificar como foi a sua vida, o que ela fez, se ela deu alguma abertura à ação diabólica. Muito bem. E a partir daí o sacerdote verifica se há sinais que comprovem ou que façam suspeitar, pelo menos, de que há uma possessão diabólica na pessoa. A possessão diabólica, é bom dizer, é muito rara. É muito rara. Não acontece com muita frequência. Mas há alguns sinais indicativos de possessão diabólica. O primeiro deles é uma força descomunal. Então o possesso tem uma força sobre-humana. É capaz de fazer coisas que uma pessoa comum não é capaz de fazer. Empurrar os bancos da igreja com toda a força e com facilidade, por exemplo. Então a força descomunal é um dos sinais, né? Uma força descomunal. Outro sinal, falar línguas estranhas. Então você dá uma ordem em latim à pessoa, ao demônio no caso, e o demônio responde perfeitamente, entende perfeitamente os comandos em latim. Ou em outra língua, né? Suponhamos que uma pessoa simples, que nunca teve grandes estudos, recebe um comando em inglês ou em italiano, por exemplo. Ela vai responder perfeitamente em inglês ou italiano. Então, falar línguas estranhas. Outro sinal também que é indicado é revelar coisas ocultas. Então, ela vai revelar onde, por exemplo, uma pessoa guardou o seu dinheiro. Então, ela revela coisas ocultas que ninguém sabia. Por fim, claro, um sinal que é muito forte é a aversão ao sagrado, aversão à cruz, aversão à água benta, aversão às imagens de Nossa Senhora. Então, essencialmente, nós temos aí os fatores que podem indicar uma possessão diabólica, né? Mas é claro, o sacerdote tem que conversar com a pessoa, analisar a vida dela, né? E, se for o caso, pode fazer o que nós chamamos de exorcismo diagnóstico, né? O ritual tem dois tipos de orações de exorcismos: orações deprecativas e orações imperativas. Então, a oração deprecativa, tá, ela pode funcionar como exorcismo diagnóstico para verificar se a pessoa reage ou não. E se ela reagir à oração, há de fato, então, que verificar se há uma presença diabólica ali. É o que tudo indica, que há uma presença diabólica ali mesmo na pessoa.
Não sei se posso interromper, mas é porque eu fiquei curioso ao ler o livro, porque diz que uma das primeiras coisas que o Padre Amorth teve que estudar foram as 21 regras. Sim, exatamente. Existem umas regras, Existem as regras. etapas nesse processo de exorcismo? Existem as regras. Estão no ritual ou é algo que, digamos, faz parte de uma formação paralela? Ou... Muito bem. Então, no ritual antigo havia essas 21 regras, né, que o Padre Amorth utilizava, né, seguiu todas as regras, decorou essas regrinhas, né. No rito atual também essas regras foram trazidas, né, com uma outra linguagem, né, para o ritual atual, que é esse aqui. Esse é o ritual atual de exorcismos, né, que é traduzido para o português, né, o original é em latim. Muito bem, né, e então nós temos que nos ater a essas regras, né, muita prudência, não tirarmos conclusões precipitadas, né, acharmos que tudo é demônio e assim já procedermos com o exorcismo. Então tem que ter muita prudência, né. Poucos são os casos de possessão, poucos, né. Então, os ataques diabólicos essencialmente são na tentação. O demônio atua fortemente na tentação à pessoa. Mas existem, claro, possessões, sim. Uma pessoa que fez um pacto com um demônio numa seita satânica certamente tem uma possessão diabólica. E a possessão nada mais é do que o controle que o demônio faz de maneira despótica no corpo da pessoa, não na alma, no corpo. Ele movimenta o corpo como se fosse uma marionete. Nossa, bem forte. E qual a orientação da igreja? Primeiro, buscar um sacerdote. O padre Gabriele também falava que em alguns casos tem que ter essa avaliação por estar relacionada a questões psicológicas. É isso, né, padre? Sim. É muito importante também que se encaminhe a um profissional para que se faça uma avaliação psicológica, psiquiátrica, né? Uma enfermidade, por exemplo, né, que pode ser parecida com uma possessão, em alguns fatores é a esquizofrenia. Eu estou vendo coisa, estou ouvindo vozes. Muito bem, pode ser uma esquizofrenia, né? Ou pode ser um ataque diabólico. Então é importante também ouvir o parecer de um profissional, né, competente, um psiquiatra, um psicólogo, para que a gente possa fazer o discernimento. Sim. Gostaria de aproveitar aqui a oportunidade. O padre trouxe para nós a estola, né, do padre Gabriele Amor. Ele recebeu, é isso, padre? Ganhei de presente do Padre Amorth. Isso, muito, muito interessante. Olha, vou mostrar aqui para vocês, tá? E, padre, quais os elementos é necessário para um exorcismo? Muito bem. Então, antes da gente proceder com o exorcismo, nós temos que fazer com que a pessoa passe a ter uma vida cristã autêntica. Não adianta exorcizar uma pessoa e ela continuar numa vida de pecado. Então, ela tem que iniciar um processo de conversão. Então, confessar-se, passar a ir à missa, se possível todo dia, né, e rezar o terço todos os dias. Então, se ela começar a ter uma vida cristã, o processo de libertação do demônio vai acontecer. Caso contrário, o exorcista vai perder tempo, porque o demônio vai ficar na pessoa, ele não vai sair. Então, a pessoa tem que se libertar das situações de pecado, né? Muito bem. A partir daí, são feitas sessões de exorcismo, são feitas sessões de exorcismo, às vezes são necessárias várias, às vezes são poucas sessões, para que a pessoa seja liberta. Né? Então, é importante que o padre tenha auxiliares, né, que possam acompanhar também, interceder ali, pedindo a Deus, rezando o terço, para que se possa, então, acontecer a libertação da pessoa. Sim. A todos vocês que conviveram e tiveram algumas experiências com o padre Gabriele Amorth, eu gostaria de saber quais foram as suas impressões, começando pelo Frei Darley. Eu estive pouco tempo com o padre Gabriele Amorth, então fui nomeado conselheiro geral em 2015, e quando eu cheguei em Roma, praticamente metade de 2015, já o padre Amorth já estava numa fase adoentado, mas vivemos na mesma casa, digamos, na casa geral da cidade de São Paulo, em Roma. Encontrei algumas poucas vezes nesse convívio, né, da comunidade, mas ele ainda recebia algumas pessoas, mas já estava adoentado e estava na fase um pouco final da sua vida. E foi nesse período também, o Dom Stefano, morávamos juntos, né? Eu era conselheiro geral, o padre Stefano era o secretário geral, e ele que contava mais sobre o Padre Amorth, por isso também gerava essa curiosidade e vontade de conhecê-lo mais de próximo. Mas certamente o Padre Stefano teve um longo convívio, pode descrever muito mais dessa relação pessoal, não é? Sim, Padre Stefano, quais as suas impressões sobre o Padre Gabriele? Então, eu conheci o Padre Gabriele ainda antes de entrar no seminário. Entrei já adulto e o conhecia sobretudo através das transmissões da Rádio Maria.
Uma rádio muito importante na Itália e através dos seus primeiros livros publicados no início dos anos 90. Relatos de um Exorcista foi o primeiro livro que descreve com propriedade o fenômeno do exorcismo e me impressionou muito. A primeira vez que eu vi o Padre Gabriele pessoalmente foi em setembro de 2002, após a minha primeira profissão religiosa, quando ainda era estudante, e fui morar na comunidade de Roma. Nós, estudantes de teologia, fazíamos as refeições juntos com os membros professos, dentre eles o Padre Amort, que vivia naquela comunidade. Eu o vi em meio a todos os outros confrades, muito simples, quase irreconhecível, mas vestindo a sua batina preta, em silêncio na fila, como todos os outros, esperando para se servir. Esse foi o primeiro impacto e me deu a ideia de um homem de grande simplicidade e fraternidade, um homem que vivia sua vida religiosa de maneira simples, ao contrário do que muitos imaginam de um homem que fez tantas coisas e viveu uma vida tão intensa. Depois desse primeiro contato, eu o conheci de modo mais próximo, pois me enchi de coragem e fui encontrá-lo para me confessar. Era um homem muito simples, humilde, com um quarto muito despojado, muito pobre. Um padre extremamente humilde e humano. Um homem que, ao conversar com você em qualquer circunstância, te enchia de entusiasmo. Isso é muito bonito e está também relacionado ao caráter do seu povo, originário da Emília-Romanha, no centro da Itália, lugar histórico de ligação entre o sul e o norte da Itália. Padre Amort era mesmo um homem fruto da sua terra, um homem aberto, compreensível, bem-humorado, de diálogo e, sobretudo, humilde. Sim. Padre Antônio, o senhor também notou essa humildade, né, essa simplicidade do Padre Gabriele? O que o senhor teria a nos dizer? Sim, ele tinha de fato essas características. Um homem humilde, simples. Eu consegui falar com ele algumas vezes na casa dos Paulinos em Roma, sempre recebeu com muito carinho e no quarto dele ainda por cima. Olha só que coisa, né? Vou contar uma coisa para vocês. Eu costumava levar chocolatinhos do Brasil para ele de presente. Descobri depois que ele gostava muito de doces. Então levava chocolatinhos, ele me recebia com muito carinho, ele me deu muitos conselhos, né? Sem dúvida alguma era um homem muito santo, sem dúvida alguma, um homem de profunda oração, um homem de grande devoção a Nossa Senhora, um homem de grande confiança em Deus, né? Um homem que realmente deixa um exemplo de amor a Deus e à Igreja, né? Então, e claro, tenho esse presente que ele me deu, que é tão precioso, que é a estola, né? Uma vez eu fui falar com ele, eu já era exorcista, e eu disse: padre, agora eu sou exorcista, né? Eu sou exorcista, fui nomeado exorcista. E ele ficou muito contente, e me perguntou: você tem uma estola de exorcista? E eu disse: não, padre, então eu vou te dar uma de presente. Aí tirou uma estola das suas gavetas e me deu de presente. Inclusive essa que está aqui, né? A gente já mostrou, vamos retomar aqui, porque é algo que é precioso, né, gente? Esse é um instrumento de trabalho do apóstolo de Deus. Muito bem. Só um detalhe, a estola de exorcista é mais comprida do que a estola normal. Por quê? Porque às vezes é necessário colocá-la sobre o possesso. Então às vezes colocamos na cabeça do possesso ou nas costas do possesso. Então é uma estola mais comprida, que permite com que a gente possa usá-la na pessoa que está sendo exorcizada. Sim, um auxílio. Muito bem. Padre Stefano, o senhor poderia compartilhar conosco alguma experiência de algum exorcismo que o senhor tenha acompanhado junto ao Padre Gabriele? Sim, no terzo ano de teologia. Sim, no meu terceiro ano de teologia, como complemento aos meus estudos e em vista da preparação à ordenação sacerdotal, eu perguntei se poderia participar de algum exorcismo que ele, naquele tempo, fazia numa pequena sala dentro da Casa Geral dos Paulinos em Roma.
Fazia exorcismos em outros lugares também, mas 3 vezes por semana ele recebia pessoas na casa geral dos paulinos. Ele pensou um pouco e depois me deu a resposta positiva. Por 4 ou 5 manhãs eu acompanhei os exorcismos. O primeiro foi em dezembro, um dia muito frio na Itália, e recordo que saí todo suado, muito abalado, porque é um momento intenso. Minha referência era o que via nos filmes, especialmente O Exorcista, de William Friedkin, de 1973, que tem cenas muito chocantes. Não é como no filme, mas temos momentos muito fortes no exorcismo real. Cito apenas alguns episódios. Em cada manhã, Padre Amorth recebia 5 pessoas, sendo a última sempre a de situação mais complicada. Durante o exorcismo, aquela mulher entrou em transe e começou a falar com uma voz modificada, demoníaca. Outro caso foi uma adolescente de 14 ou 15 anos, muito magra, mas que precisou da força de 5 homens presentes para que ela se mantivesse parada. Uma força sobre-humana, como dizia o padre Alexandre, impossível para uma menina. Outro caso foi de um jovem dos arredores de Roma que era acompanhado de um sacerdote e da irmã. Padre Amorth pediu para ver também a irmã, descobrindo que ela também estava possuída. Foi um caso específico de possessão múltipla na família, talvez por participação em ritos satânicos. O Padre Amorth tinha um método com orações específicas, com o qual descobria muito rapidamente se tratava de possessão ou de outro problema psicológico ou espiritual. O último caso é de uma jovem encaminhada pela renovação carismática, portanto já tinha havido um pré-acompanhamento. Ela tinha 17 ou 18 anos, já estava na faculdade e durante a sessão começou a blasfemar e falar muitas coisas impróprias. Para mim era um caso certo de possessão, mas Padre Amorth disse com firmeza que era uma doença psíquica e aconselhou a mãe a levá-la a um psiquiatra. Nunca consegui entender como ele soube diferenciar, mas de fato era assim. Padre Antônio, o senhor também gostaria de relatar alguma experiência que o senhor tenha presenciado? Sim, o meu aprendizado de exorcismo foi com o Padre Francesco Bamonte, que é um discípulo do Padre Amorth, que é o atual presidente da Associação Internacional de Exorcistas. Então eu fui para a Itália e ali o Padre Bamonte me recebeu e eu pude verificar vários exorcismos, né? Com o Padre Amorth eu estive 2 vezes, presenciei 2 exorcismos com ele, né? E de fato são experiências marcantes, né? Ele mantinha muita calma, fazia o exorcismo com tranquilidade, não perdia a paciência, não gritava, mantinha a calma e ia exorcizando as pessoas, né? E as pessoas, graças a Deus, iam melhorando. Mas ele era exigente também, ele pedia que a pessoa também tivesse uma vida autenticamente cristã. Então, participei de 2 exorcismos com ele apenas, né? Mas foram experiências marcantes, sem dúvida alguma. Sim, diferente do que a gente vê, questões de levitação, o que o Padre Amorth, ele falava sobre isso, né? Porque a gente vê que tem muitas especulações, mas nem sempre condiz com a realidade, né, Frei? Exato, então isso é interessante um pouco sublinhar. E o livro, eu acho que trata muito bem desse aspecto, de como de fato, é um momento muito intenso, muito difícil, porque é um embate contra o mal, né? Mas também não tem toda aquela cena hollywoodiana, como vemos, por exemplo, nesse filme que tem dado algumas polêmicas, não é? Então, obviamente, é interessante dizer isso, que o Padre Amorth estava sempre tranquilo, porque eles... digamos, a sua autoridade era a oração, era a presença de Deus, era aquele momento que ele estava
agindo em nome de Cristo, de Deus, para expulsar aquele demônio, mas não tinha toda aquela cena, fogo, não sei, subir pelas paredes, pendurado no teto, como vemos nos filmes, muita exageração, né? E essa questão hollywoodiana mesmo de fazer espetáculo, não é parte concreta, né, de um exorcismo, apesar, obviamente, tem essa grande dificuldade. Imagino que seja um momento muito intenso, e o Padre Amorth no livro tem muito explicado isso, de como era também o cotidiano. E uma coisa interessante que eu acho que é importante sublinhar, o próprio Padre Amorth dizia que só 2% das pessoas que ele recebia era caso de possessão, né? 98% eram outras pessoas que precisavam de direção espiritual, precisavam de aconselhamento, sim, precisavam de algum apoio, mas 2% eram casos de possessão, e esses, obviamente, ele tratava com toda a seriedade. Mas talvez o Padre Stefano e o Padre Alexandre podem falar um pouco sobre essa questão concreta, né, de diferente daquilo que aparece nos filmes, e sobretudo nesse filme que tem um pouco criado polêmica, não só por esse aspecto, mas também às vezes por o Padre Amorth, às vezes contra o Papa ou contra a Igreja, né, que ele jamais se posicionou, né? Ele sempre, no próprio livro, ele fala de uma relação muito, muito positiva, muito próxima com os papas, sobretudo João Paulo II, mas depois, sim, também Bento XVI, ele fala que teve muita proximidade, né? Sim, verdade. De fato, não existe só a possessão diabólica, né? Na verdade, existem também a vexação diabólica, que é o ataque do demônio à parte física da pessoa, né? Então não é uma possessão, mas é um ataque que o demônio faz. Ele pode provocar dores, picadas, mordidas. Isso é chamado de vexação diabólica, né? Isso é definido, inclusive, pela Associação Internacional de Exorcistas. E também existe um outro fenômeno, né, que é o ataque do demônio, que nós chamamos de obsessão diabólica, que é o ataque do demônio à parte emotiva, sentimental da pessoa. A pessoa pode ouvir vozes, por exemplo, né? Então nós também temos que ter muito cuidado para discernir isso. Então existem essas possibilidades também, né? Então não é só a possessão diabólica. Então, possessão diabólica, que é a situação mais grave, vexação diabólica, ataque à parte física, essencialmente, e a obsessão diabólica, que é o ataque à parte emocional, sentimental, mental da pessoa. Muito bem. Padre Antônio, na obra Padre Gabriele Amorth, a biografia oficial, o autor, o Domênico Agasso, ele fala muito sobre essa presença do mal em pequenas coisas, né? Hoje no início a gente falava sobre, muitas vezes, essa descrença, né, em achar que o mal não existe. Como podemos estar atentos a esses sinais e como proceder para se proteger a cada um de nós e as nossas famílias? Muito bem. Em primeiro lugar, é sempre bom frisar, uma estratégia astuta do demônio foi fazer com que as pessoas não crescem mais na existência dele. Então, muitos não creem mais que o demônio existe. Ele existe. É uma definição, inclusive, da Santa Igreja, está no Catecismo da Igreja Católica, né? Nos números 391 a 395 do Catecismo da Igreja Católica, fala-se da existência do demônio. Então, em primeiro lugar, é necessário saber, ele existe. Muito bem, qual é o objetivo dele? Nos levar ao pecado. Essencialmente é isso, nos levar ao pecado, ao afastamento de Deus. Pois bem, né? Como o mal está presente na sociedade? Porque muitas pessoas acabam recorrendo a ele, né? Acabam recorrendo ao demônio. É incrível, né? Procurando auxílio no demônio, através da superstição, por exemplo, que o demônio atua também por aí, de algum modo. Né? As pessoas recorrem à superstição, quer dizer, não acreditam em Deus, acabam mergulhando no pecado, né? De acreditar em alguma coisa, em um gesto, uma planta, um rito. Né? Então, quer dizer, o demônio aprecia isso. Se analisarmos bem, ele aprecia isso, né? Porque a pessoa está se afastando de Deus, está deixando de confiar em Deus. Então, o demônio quer fazer com que a pessoa acredite em outras coisas, menos em Deus. É verdade também que existe o satanismo, né? Não sei se vocês estão a par, houve uma convenção satânica nos Estados Unidos, em Boston, agora no final de abril, uma terrível convenção em que as pessoas foram lá para blasfemar, para adorar Satanás, e para estabelecerem os seus planos de ação. Né? Então existem pessoas que trabalham concretamente para o demônio, existem pessoas que servem ao demônio. As igrejas de Satanás, especialmente nos Estados Unidos, seitas satânicas que estão espalhadas por aí, inclusive no Brasil existem seitas satânicas, existem. Então o mal está presente no mundo, e essas pessoas atuam de muitas maneiras para implantar uma mentalidade satânica no mundo.
né? Então, especialmente fazendo com que as pessoas, para dar um exemplo, aqui pensem que o aborto é um direito da mulher, né? O aborto é sempre ruim, o aborto é sempre um pecado, é sempre um homicídio de uma criança inocente, né? Porém, o demônio quer fazer com que as pessoas pensem que isso é normal, que é um direito, né? E que a gente pode fazer isso sem dor de consciência. Sim, uma forma de se proteger, os sacramentos seriam um caminho? Estar mais ligado à igreja, uma vida de oração? O que o senhor Essencialmente, recomenda? o que temos que viver para nos protegermos de Satanás? Primeiro, Santa Missa. E, se possível, Santa Missa diária. A Santa Missa dominical é a obrigação do cristão. Então, Santa Missa diária. Quanto mais frequentarmos a missa, quanto mais recebermos Jesus Eucarístico, mais fortes ficaremos. Depois, confissão frequente. Eu, particularmente, recomendo uma vez por mês, no mínimo, né? Então, ou até mais, né? São João Paulo II, pelo que eu sei, se confessava uma vez por semana. Então, vejam só, né? O Santo Padre, por isso que ele é santo. Né? Então, a confissão frequente. Depois, vida de oração, especialmente o Santo Rosário, o Santo Terço. Né? Então, uma grande devoção à Nossa Senhora. Né? Então, isso tudo vai fazer com que nós nos protejamos contra o demônio. Né? Então, essencialmente é isso. Claro, existem outras estratégias anexas a isso, mas essencialmente é isso, é vida de oração. Vida de oração. Muito bem, fica aí a dica para todos nós. Já estamos caminhando para o final. Eu gostaria apenas de trazer mais duas perguntas, né, para saber um pouco de vocês, vocês que tiveram esse contato, começando pelo Padre Stefano, qual o legado Padre Gabriele Amorth ele buscou deixar para a igreja? O que ele deixou? O que ele queria ensinar ao clero e a todos os cristãos? Abbia avuto la missione storica da grande jornalista. Acredito que ele teve uma missão histórica como grande jornalista e grande paulino, porque de fato foi um grande comunicador antes de ser exorcista. Padre Gabriele soube comunicar ou tornar compreensível a todos aquilo que poucos conhecem teologicamente, ou seja, a realidade do exorcismo. Ele frequentou todas as mídias, dava entrevista em todos os canais de TV, rádio, tantos jornais e livros. Portanto, a grande herança que deixou foi iniciar o processo de melhor compreensão desse fenômeno, que era tido como uma prática medieval, ou hoje assim é visto. E sua grande mensagem foi mostrar que a maior tentação ou ação do demônio não é através das possessões ou manifestação em locais, mas, sobretudo, no fazer acreditar que ele não existe. Portanto, fazer com que as pessoas não percebam que a tentação cotidiana que vem através do pecado é o canal pelo qual o maligno age. Todos nós estamos sujeitos às tentações. Todos temos diante de nós a opção de ceder ou não a essa tentação, sobretudo aquela de nos colocarmos no centro do mundo, sermos autossuficientes. Isso nos afasta de Deus e nos torna escravos do demônio. Essa é a principal mensagem do Padre Amorth. Também nós, sacerdotes, devemos aprender. Penso nos párocos. Daqui a 10 dias o meu sobrinho vai ser ordenado e será pároco. Por isso falei muito com ele, explicando que irá afrontar casos de possessão. E não pode fugir, deve agir. Antes de tudo, escutando a pessoa, sem tratá-la como louca, depois encaminhando-a ao exorcista da diocese. Ou, no caso de não ter um na diocese, encaminhar a outro exorcista. Escutar a pessoa é outro grande ensinamento do Padre Amorth. E nisso insiste tanto o Papa Francisco também. Antes de falar, escutar com o ouvido do coração, pois os casos de possessão normalmente não encontram escuta na igreja regular. Diria que esse é o seu legado. Padre Antônio? Eu creio que o Padre Amorth deixou como legado 3 realidades muito importantes. Primeira, ele fez com que as pessoas percebessem que a realidade diabólica acontece.
O demônio realmente existe. Então, os seus livros, as suas entrevistas, enfim, o seu material todo, fez com que as pessoas despertassem para essa realidade e de que é possível, de fato, o demônio possuir uma pessoa. Então, é um primeiro aspecto. Despertou a atenção das pessoas para essa realidade. Segunda realidade importante, segundo legado, se quisermos chamar, o Padre Amorth fez com que também os sacerdotes prestassem mais atenção a isso. Parece que o exorcismo estava relegado a uma gaveta fechada. E o Padre Amorth fez com que muitos padres despertassem sua atenção para isso e se interessassem pelo tema e fossem estudar esse tema. E, de fato, inclusive, existe um curso na Itália, em Roma, que acontece todo ano, geralmente no mês de abril de cada ano, em que as pessoas adquirem o conhecimento sobre essa área de demonologia e exorcismo. Aqui no Brasil também nós tivemos no ano passado um curso para sacerdotes, também sobre essa temática do demônio e do exorcismo. Então o Padre Amorth fez com que os sacerdotes passassem a prestar mais atenção a essa realidade. Bom, terceiro legado ou terceira realidade, ele nos deixou a Associação Internacional de Exorcistas. Ele foi o fundador da Associação Internacional de Exorcistas. Então é um grande presente para a Igreja. Ela é reconhecida oficialmente pela Congregação para o Clero, e é um presente maravilhoso que ele deixou à Igreja. Por quê? Porque temos a oportunidade de trocar experiências entre nós exorcistas. De fato, agora em setembro, nós teremos a Convenção Internacional de Exorcistas em Roma. E ali, então, teremos oportunidade de adquirir mais conhecimento e trocar ideias com outros exorcistas do mundo inteiro. Muito bem. Um pouco penso que é muito parecido, né? O principal legado é alertar o mundo para que o mal existe e o mal é uma entidade, é personificado. Não é um gênero literário, não é uma figura simbólica, não é um mito. Não é um mito. Então, eu penso que ele questionou a Igreja, a sociedade, sobre essa presença do mal e dedicou os últimos 30 anos da vida dele exatamente para abrir os olhos, alertar sobre esses perigos que o mal causa na sociedade, e isso levou a uma série de consequências. E penso que um dos legados, obviamente, é esse da fundação da Associação dos Exorcistas. Penso que é muito positivo. O questionamento de que todas as dioceses nomeassem exorcistas, que ainda é uma realidade carente, né? Porque muitas dioceses ainda não têm, mas ele questionou muito isso. A necessidade de ter exorcistas formados e exorcistas nomeados oficialmente pelas dioceses. Então, penso que é o principal, digamos, legado que ele deixa na vida dele. Obviamente, tem todo também, nós paulinos, temos o aspecto da missão paulina que ele exerceu nos primeiros, praticamente 30 anos, da vida dele como sacerdote, na questão dos institutos seculares, nas revistas. Então tem todo esse legado paulino, mas a nível de igreja universal, penso que alertar para a realidade do mal, que o mal existe e está presente no mundo, e que é preciso a igreja estar atenta a essa realidade. E algo que o livro, penso que toca muito bem nesses aspectos, né? Porque o livro, obviamente, não fala do Padre Gabriele Amorth só como exorcista. Fala desde o nascimento, então fala da cidade de Módena, como o Padre Stefano comentou, não é? Onde ele nasceu, aquele contexto, o seu envolvimento na política também, a sua grande devoção a Nossa Senhora. Então fala de toda a vida dele, não só os 30 anos como exorcista, mas fala dos 91 anos de vida do Padre Gabriele Amorth. E a verdadeira história dele, aquilo que estava por trás, o contexto, a família, a congregação, e não só, digamos, um recorte, como às vezes é apresentado, sobretudo nós estamos nesse contexto, né, do filme que fez muito sucesso, passa um recorte e muita fantasia sobre o personagem Gabriele Amorth. E aqui no livro é uma forma de conhecer o verdadeiro, digamos, sacerdote, exorcista, o verdadeiro apóstolo da esperança. E para quem o livro é indicado, Frei? Então, é uma leitura muito
digamos, simples, no sentido que é uma biografia escrita por um jornalista. Domenico Agasse é um jornalista italiano, então ele escreve de um modo muito leve, muito, não popular, mas, digamos, simples, né? Que é compreensível a todos. Então, em primeiro lugar, obviamente, a quem tem interesse, os sacerdotes exorcistas, ou quem quer conhecer mais essa realidade, mas é uma biografia indicada para todos os católicos, todos que querem conhecer um personagem, um sacerdote que dedicou a sua vida à causa, obviamente, do Evangelho e para difundir esse Evangelho no mundo. Então é indicado a todos os católicos e, sobretudo, quem tem mais interesse nesse aspecto do exorcismo. Padre Stefano, gostaria de agradecer a sua participação, um abraço fraterno de toda a Pia Sociedade de São Paulo, aqui do Brasil, de todos os colaboradores, né? Que Deus o abençoe em sua missão, viu? E esperamos revê-lo, né? Ou rever o senhor aqui também junto conosco. Muito obrigada. Possivelmente no Brasil. Sim, muito obrigada. Para essa amizade e comune missão na evangelização do povo de Deus. Muito bem. Frei Darley, muito obrigada por sua participação, disponibilidade. Muito obrigado, Cleane, obrigado, Padre Stefano, bom revê-lo. Nós moramos 6 anos juntos em Roma e agora ele está na Itália, no Brasil, mas mantemos contato e prazer conhecer também e partilhar esse momento, essa partilha sobre Dom Morte com o Padre Alexandre. Padre Antônio Alexandre, muito obrigada por sua participação. Agradeço muito pelo convite feito a mim. Foi uma grande alegria poder falar um pouco sobre esta figura tão importante para a igreja do nosso tempo, que foi o Padre Gabriele Amorth. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E se você se interessou pelo tema, nós indicamos o livro Gabriele Amorth, a biografia oficial, lançado recentemente pela Paulus Editora. Convido a vocês a deixarem o seu like aqui. Quem quiser saber mais sobre os nossos conteúdos, acompanhe as redes sociais da Paulus Editora. Muito obrigada a todos, um abraço e até a próxima.